E aí pessoal, sou Felipe Moura e vamos começar mais uma edição aqui da série Artigos da Comunidade, que é onde a comunidade de desenvolvimento do Brasil se encontra para discutir sobre tecnologia. É isso aí, eu sou o Jadson Gomes e dessa vez a gente vai falar aqui sobre Map, Reduce e Filter no JavaScript e também como manipular o tempo. E o Map, Reduce e Filter são métodos bem conhecidos aí no mundo do JavaScript por serem muito úteis, né, e nos ajudar a fazer coisas em poucas linhas de código, né. Então aqui a gente traz um artigo indicado lá pelo Fagner Martins Brack, né, o artigo na verdade é do Alex, e ele mostra aqui 15 coisas muito úteis de se fazer com esses métodos, né, inclusive combinando os métodos e mostrando exemplos de como utilizar. Esses são métodos realmente muito poderosos, só que o pessoal ainda não está usando eles de verdade, né? Normalmente no máximo se usa ali um map, até porque o React acabou estimulando muito isso, mas realmente o Reduce e o Filter, inclusive por casos como React, Vue, etc., são muito úteis, né? Então a gente consegue fazer uma boa performance, uma legibilidade muito boa, só é preciso realmente entender o que cada um deles faz. E aí, bora manipular o tempo então? A gente consegue agora manipular o tempo utilizando o JavaScript com o Day.js. Nesse artigo escrito e indicado aqui pelo Diego Pinho, ele está justamente falando sobre isso, né? A gente já utilizou muitas vezes aí o Moment.js, etc. E o JavaScript era meio carente realmente nessa parte na hora de lidar com datas. E agora essa biblioteca aqui é bem interessante, em especial porque ela é muito pequena, ela ocupa apenas 2K. E vale ressaltar, né, que o desenvolvimento aí, quando a gente precisa fazer algo que manipule o tempo, né, datas e tal, com JavaScript sempre foi muito precário mesmo, né. Agora a gente até já tem algumas especificações vindo para resolver esse tipo de problema, mas a gente sempre precisou se apoiar em alguma solução. Até na época do jQuery a gente tinha bibliotecas, né, para tratamento de tempo e o Moment.js realmente se popularizou aí, né. E o Day.js então parece ser uma alternativa muito boa por ser pequena, né. Inclusive eles deixam a mesma API, né, a mesma sintaxe lá do Moment.js, então é uma solução interessante. E nós temos um projeto aqui muito legal, indicado e feito pelo Matheus Alves, que é o Pluralizador.js, isso mesmo, né? Então é uma biblioteca que nos ajuda, né, a implementar no nosso código a parte de plural no JavaScript. E eu até gostaria de deixar uma pergunta aqui, o que o Matheus está trabalhando e o que ele vem aprontando, porque ele até indica nesse projeto dele o conjugador, que também é uma biblioteca JavaScript para conjugar verbos. Então ele está criando soluções aí para o português e ele até ressalta no artigo dele, né, que o português é realmente uma linguagem muito complexa, assim, né, com muitas exceções. Então fazer a parte de plural e de conjugação de verbos é realmente muito complexa. Então deixo meus parabéns aí para o Matheus por essas duas implementações. É bem legal mesmo, e eu já fiz alguns trabalhos relacionados a isso, inclusive o meu TCC da faculdade foi bem relacionado a isso também, em especial porque a gente tem algumas ferramentas que fazem isso com o inglês, mas o inglês é muito mais simples de fazer esse tipo de trabalho. A língua portuguesa é realmente muito mais complexa. E outro detalhe os projetos obviamente são open source e tem algumas issues lá e alguns to-dos, né, que ainda não foram implementados, então ajudem o Matheus lá, né, a evoluir os projetos. A equipe BrasJS trabalha duro para trazer esse conteúdo para vocês, então nada mais justo do que vocês darem um like aqui e compartilhar com os amigos o conteúdo aqui da BrasJS. E também se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e acompanha a gente nas outras redes sociais. E além disso, a gente também tem uma loja lá com vários artigos bem interessantes. E o Lighthouse, aquela ferramenta bem importante que a gente já deveria estar acostumado a ser usando, então se tu não está acostumado a usar, comece a estudar um pouquinho sobre ela. É uma ferramenta que te dá sobre, inclusive, notas, né, de como está a tua web app. E ela vai, inclusive, te dar dicas ali, coisas que tu poderia melhorar, coisas que tu poderia evoluir. E, inclusive, ela ensina a gente coisas novas. Às vezes, quando entra uma coisa nova, o Lighthouse se atualiza e já te dá uma dica ali, ó, isso aqui se tornou agora uma boa prática. A gente identificou isso como uma melhoria, né? Então, nós temos aqui o T Celestino que nos indicou esse Lighthouse Bot, que é uma forma da gente conseguir integrar o Lighthouse às nossas pull requests dentro do GitHub. E o CJ Patoilo nos indicou essa semana aqui o Airform, que é uma maneira muito legal da gente automatizar, né, a criação de formulários simplesmente usando JavaScript, sem se preocupar com a parte de back-end, né. Então é um SaaS basicamente, né, onde a gente consegue configurar, criar formulários e não ter a dependência de criar no back-end, né, toda essa interação e controle do que está ali. Uma coisa que eu achei bem interessante nele é que realmente tu consegue ter o teu próprio formulário, simplesmente submetendo para lá e daí tu tem um cadastro e ele sabe para onde enviar o e-mail com todos aqueles dados. Realmente uma abordagem diferente e bem legal. E tu sabia que é possível utilizar cores diferentes para cada projeto dentro do VS Code?
Pois é, uma coisa bem interessante que o Adi Osmani tweetou essa semana aí. Ele simplesmente percebeu que esses settings, né, um settings que permite que tu altere a cor da barra lateral no VS Code e também da barra de títulos, ele funciona por workspaces. Então quer dizer que tu pode ter um workspace para um projeto, outro workspace para outro projeto e utilizar esses settings para conseguir ter uma cor diferente para cada um deles. Uma maneira interessante de fazer isso também poderia ser, quem sabe, até um environment, né? Aqui eu estou trabalhando em produção ou num ambiente de homologação, enquanto aqui é completamente de desenvolvimento. É uma abordagem bem diferente e eu acho que a gente pode explorar isso de várias maneiras. E agora chegamos naquele momento mais humorístico, onde a gente tenta ser engraçado trazendo uma tirinha aí do mundo da web. Dessa vez a gente traz uma tirinha lá do Comet Strip. E aqui eles fazem basicamente uma sátira aí com o mundo da segurança, né? E realmente achei bem engraçado. Então tem uma pessoa ali, né? Duas, na verdade, estão catando lixo, assim, parece. E uma diz, né? E aí, tu conseguiu achar alguma? E ele, não, por enquanto só achei um monte de papel. Aí troca o quadrinho, ele tá lá mergulhado dentro do lixo, né? E o outro dizendo, vamos lá, ligeiro, vai. Ele, não, achei uma. E aí troca a cena, ele tá saindo de dentro do lixo com uma lâmpada quebrada. Que estranho, né? Uma lâmpada. E aí no último quadrinho tem ali o jornal anunciando que hackers conseguiram invadir o sistema por conta de uma senha plain text não criptografada que estava gravada dentro da lâmpada. Essas Smart Lamps precisam conectar na Wi-Fi e de acordo com a forma como ela conecta, né? Tu pode acabar explorando algumas vulnerabilidades. Inclusive, teve casos famosos de câmeras que conectavam na Wi-Fi e a câmera expunha a senha da Wi-Fi. E por mais que pareça uma sátira, uma piada, realmente é possível isso acontecer, não só com lâmpadas, né? Mas todo mundo, o IoT, tem toda uma parte de segurança em cima disso. E além desses, tem muitos outros assuntos bem interessantes lá no teu e-mail, então acompanha lá, se tu não está inscrito na Weekly, se inscreve para receber a lista completa, e essa Weekly só é possível mesmo realmente graças à sugestão de todos os nossos colaboradores, então muito obrigado aos 9 que enviaram suas sugestões lá no nosso GitHub. Então tá, até a próxima!